Você está entrando nos mistérios do Brasil sombrio. Dizem que o Curupira protege a floresta, mas e se ele não fosse um guardião? E se ele fosse uma entidade que escolhe quem pode sair vivo? Nas histórias antigas, o Curupira é descrito como um ser de cabelos vermelhos e pés virados para trás. Crianças aprendem que ele apenas assusta caçadores e protege os animais. Mas, no interior do Brasil, algumas pessoas contam outra versão. Uma versão que não aparece nos livros nem nas escolas. Uma versão passada em voz baixa perto da fogueira quando a noite fica silenciosa demais. Há regiões em que moradores evitam entrar na mata depois do pôr do sol. Eles dizem que, quando a luz some, a floresta muda. O ar fica mais pesado, os sons ficam confusos. Os grilos param de cantar por alguns segundos, como se estivessem ouvindo algo. E é nesse momento que as pessoas sentem a sensação estranha de estarem sendo observadas. Um lenhador chamado Augusto aprendeu isso da pior forma. Ele trabalhava cortando árvores em uma área afastada da cidade. Conhecia aquelas trilhas desde criança, sabia exatamente onde pisar, onde havia lama, onde o chão cedia. Nunca tinha se perdido ali, até o dia em que resolveu ignorar os avisos dos mais velhos. Naquela tarde, o céu ficou cinza mais cedo do que o normal. O vento começou a passar entre as folhas com um som que parecia um sussurro. Augusto continuou andando, achando que era só mais um dia comum de trabalho. Em determinado ponto da trilha, ele teve a estranha sensação de que estava andando em círculos. O mesmo tronco caído aparecia de novo. A mesma pedra rachada surgia à frente, como se o caminho estivesse se repetindo. Ele parou, respirou fundo e tentou se orientar pelo sol, mas o sol já não estava mais visível. As árvores pareciam mais altas, as sombras mais longas. Foi então que ele ouviu passos atrás de si. Augusto se virou rapidamente, esperando ver algum colega de trabalho, mas não havia ninguém. Apenas o som seco de algo pisando sobre folhas molhadas. Ele pensou que fosse sua imaginação e continuou andando. Os passos voltaram a soar, desta vez mais próximos. Quando ele parava, os passos paravam também. Quando ele andava, o som voltava. O silêncio da floresta começou a incomodar. Nenhum pássaro, nenhum inseto. Somente a própria respiração dele, cada vez mais acelerada. Em meio à tensão, Augusto ouviu uma risada baixa. Não era alta nem debochada. Era uma risada curta, quase como um sopro. Ele sentiu um arrepio percorrer a espinha. Tentou se convencer de que aquilo era apenas o vento passando entre os galhos, mas a risada veio de novo, um pouco mais próxima. E então, do outro lado da trilha, ele viu algo se mover entre as árvores. Não dava para ver o rosto com clareza. Apenas 2 pontos de luz brilhando no escuro. Augusto sentiu o coração disparar. Seus pés ficaram pesados, como se o chão estivesse tentando segurá-lo. Ele deu um passo para trás e quase tropeçou em uma raiz exposta. A figura se afastou lentamente, entrando ainda mais na mata. Sem pensar, Augusto resolveu segui-la. Talvez fosse alguém precisando de ajuda. Talvez fosse apenas um animal. Mas, conforme ele avançava, a trilha parecia desaparecer. As árvores ficavam mais próximas umas das outras. Os galhos se cruzavam sobre sua cabeça, formando um túnel escuro. A cada passo, o som da risada se repetia, guiando ele para dentro da floresta. Augusto já não reconhecia mais nada ao seu redor. Tudo parecia igual. As mesmas árvores, as mesmas sombras, os mesmos sons. Era como se o lugar estivesse se repetindo infinitamente. Em um momento de desespero, ele gritou por ajuda. O grito ecoou entre as árvores e voltou para ele com um leve atraso, mas não era exatamente o eco da própria voz. O tom estava diferente, mais grave, mais distante, como se alguém estivesse repetindo suas palavras em outro lugar da mata. O pânico tomou conta. Augusto começou a andar mais rápido, tentando encontrar qualquer saída.
Quanto mais apressava o passo, mais a floresta parecia se fechar. Galhos surgiam no caminho. Raízes apareciam onde antes não havia nada. O chão ficava irregular, fazendo ele tropeçar várias vezes. Cansado e com a respiração curta, ele parou novamente. Foi então que viu a figura pela primeira vez com mais clareza. Entre duas árvores estava um ser pequeno, de cabelos avermelhados e olhos que refletiam a pouca luz que restava. Os pés estavam virados para trás, apontando para a direção oposta do corpo. A criatura não se aproximou. Apenas observava em silêncio. Augusto tentou falar, mas a voz não saiu. Sentiu um nó na garganta. O ser inclinou levemente a cabeça, como se estivesse analisando cada movimento dele. Então, com um gesto simples, apontou para um caminho entre as árvores. Desesperado, Augusto seguiu na direção indicada. O caminho parecia mais aberto, a luz parecia um pouco mais clara. Ele caminhou por longos minutos, sentindo a esperança voltar pouco a pouco, até que de repente a trilha terminou em um espaço completamente fechado por vegetação. Não havia saída. A floresta formava uma parede ao seu redor. Quando ele se virou, a figura já não estava mais ali. O silêncio voltou a tomar conta do lugar. Exausto, Augusto caiu de joelhos no chão. Não sabia quanto tempo tinha passado ali. Minutos pareciam horas, horas pareciam dias. Ele só voltou a ser visto na vila 2 dias depois. Foi encontrado caminhando sem rumo perto da estrada, com o olhar vazio e a roupa coberta de lama. Quando perguntaram onde ele tinha estado, Augusto não soube responder. Disse apenas que havia seguido um caminho que não levava a lugar nenhum e que, em determinado momento, esqueceu até mesmo porque tinha entrado na floresta. Desde aquele dia, Augusto nunca mais voltou a entrar na mata. Ele passou a alertar quem quisesse ouvir. Dizia que nem toda trilha leva para fora. Algumas existem apenas para te levar mais fundo. Talvez o Curupira não proteja a floresta. Talvez ele apenas observe quem entra achando que pode ir e voltar quando quiser. E quando decide que alguém precisa aprender isso, ele não machuca, não persegue. Apenas faz você esquecer o caminho de volta. Se um dia você ouvir passos na mata, se ouvir risadas ao longe, não siga o som. Alguns caminhos não foram feitos para serem encontrados novamente. Se essa história te arrepiou, se inscreve no canal. O próximo mistério pode ser o seu.